Fala galera, beleza? Eu vou criar aqui novamente para que possamos dar continuidade aqui no nosso projeto K-Store. Então, no nosso último encontro nós implementamos ali uma camada de put conexões e nesse vídeo nós vamos implementar aqui agora uma camada de autenticação, de login ali com o usuário em si. Bacana? Lembrando, obviamente, que é uma forma bem simples de fazer, não é a única forma, não é a melhor forma, mas é o passo inicial aqui para você, pessoa desenvolvedora que está dando os primeiros passos aqui no mundo do desenvolvimento com Java, mais especificamente no mundo Java Web aqui, legal? Então, no final desse vídeo teremos implementado aqui uma camada de autenticação ali simples do nosso projeto K-Store, beleza? Então, vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, então dando continuidade aqui no nosso projeto, estou aqui com o meu IntelliJ devidamente aberto. Eu vou executar aqui a nossa aplicação para ver se está tudo certo, se ela continua aqui funcionando adequadamente, para que a gente possa aqui iniciar. Então, está carregando aqui, estou executando minha aplicação, então cat set run aqui no nosso servlet container. Vou acessar aqui a nossa porta localhost 8080. Renderizou aqui a página de cadastro, vou cadastrar um novo veículo aqui, um Fusca, salvar, legal, chamou o nosso Find All Cars, 2 veículos cadastrados, eu vou deletar esse primeiro registro aqui, no caso Nivus, vou atualizar o Fusca aqui, para colocar aqui o Fusca 1600, clicar em Save, e legal, ele fez a atualização ali no nosso banco de dados, então nossa aplicação está íntegra e funcionando corretamente. Muito bem, então como de costume, para essa aula eu preparei um laboratório autoguiado, um guia passo a passo aqui que está à disposição de vocês, para que vocês possam utilizar e consigam replicar aqui toda essa estrutura junto comigo, muito bem? Então, para a aula de hoje, conforme mencionado, nós vamos implementar aqui uma camada de autenticação na nossa aplicação. Lembrando que é uma camada de autenticação extremamente simples, muito bem? Então, se fosse um sistema aqui para uma empresa, um sistema para um ambiente corporativo, produtivo, real, ele não seria construído dessa forma, tá? O objetivo aqui é mostrar uma forma simples de como implementar aqui uma camada de autenticação dentro da sua aplicação para você que está dando os primeiros passos aqui na área de tecnologia, com desenvolvimento de software, mais especificamente aqui com desenvolvimento para o mundo web aqui utilizando o Java, legal? Então, muito cuidado aí, tá? Não replique isso aqui exatamente dessa forma no ambiente produtivo por questões de segurança. Mas aqui está uma forma simples aí sobre como implementar aqui uma camada de autenticação. Muito bem? Então, o primeiro passo, a gente precisa aqui criar uma nova tabela no nosso banco de dados. Então, eu vou acessar aqui a nossa console do H2, tá? Então, localhost 8080/console. Opa, deixa eu garantir que nossa aplicação está em execução, que eu acabei fazendo um stop aqui. Vou executar ela novamente para que a gente possa acessar a nossa console. Muito bem, nossa aplicação está de pé, então eu vou acessar aqui no browser localhost 8080/console. A console aqui de gerenciamento do H2, ela é renderizada para a gente, legal. Vou fazer aqui a autenticação, username e password. E temos aqui... fazer um drop aqui que eu já havia criado. Muito bem, fiz um drop aqui. Então, no momento, de acordo com a etapa que nós estamos aqui do projeto, nós temos apenas uma tabela car, muito bem, onde tem armazenado ali os registros dos nossos carros, tá? E agora nós precisamos criar uma nova tabela que vai armazenar ali as nossas credenciais de autenticação. Então esse aqui é o primeiro passo, ok? E aí aqui no guia passo a passo eu já deixei o script pronto para vocês, ok? Então basta vir aqui e copiar esse script, colar aqui na console da H2, ele vai criar ali uma nova tabela que eu chamei de USR, tá? De User abreviado. Essa tabela ela tem 3 campos ali, tá? Que vai ser o ID, o username e o password, ok? Ambos aqui do tipo varchar, eu coloquei 255, ok? Basta clicar no botão executar, se tudo correr bem, a tabela USR vai ser criada sem nenhum usuário aqui cadastrado, tá? Temos a nossa tabela. Segundo passo, como a gente ainda não tem uma funcionalidade de cadastro de usuário, eu preciso fazer um insert aqui de usuário manualmente, tá? Então, novamente, eu deixei o script pronto aqui para vocês, basta copiar aqui o comando
e executar aqui o insert into, aonde? Na tabela usuário, os campos aqui, username e password, tá? E aí eu vou colocar meu username aqui como Enoque Leal, tá? Tudo em minúsculo, Enoque Leal. E a minha senha eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, ok? Você que está me acompanhando nesse vídeo, você pode colocar aí uma credencial diferente de acordo aí com o que você desejar, muito bem? Feito isso, vou clicar aqui no botão Run. Se tudo ocorrer bem com o nosso script, um usuário foi criado. Então, se eu fizer aqui novamente um Select, ele vai retornar aqui a nossa tabela com um registro, ok? Então, agora na minha tabela User, eu tenho aqui um username criado e uma senha, tá? Ah, Enoque, mas a senha não está criptografada. Sim, então lembre-se sempre que essa aqui é uma forma simples, tá? Para mostrar como que funciona aqui o mecanismo básico de autenticação, legal? Então lembrando que no sistema real, essa senha que está armazenada, ela ficaria criptografada, todas essas questões, tá? Que precisam ser levadas em considerações. Mas um exemplo simples aqui para você que está começando, tá? Então me acompanha nessa. E aí, na sequência, eu preciso aqui criar, eu deixei aqui para vocês, uma nova classe model ali que vai representar o meu usuário, tá? Que eu chamei de user. Então vamos lá, voltar para o nosso IntelliJ. Você deve acessar lá o pacote DAO, ok? Então vou abrir aqui meu projeto, src, main, java, pacote DAO, pacote model. Dentro do pacote model, botão direito, new Java Class. Eu vou chamar minha Java Class de user, tá? E aí, dentro dessa classe, eu vou adicionar duas variáveis, tá? Duas propriedades aqui do tipo com modificador de acesso privado, tá? Private, e o tipo dela vai ser string, e uma eu vou chamar de username, e a segunda eu vou chamar de password, ok? E na sequência eu vou adicionar um construtor sobrecarregado aqui, tá? Então, botão direito, generate constructor. Vou selecionar aqui as duas variáveis e clicar em OK. E aí ele cria um construtor sobrecarregado para nós, recebendo aqui os dois parâmetros que é o username e o password. E na sequência eu vou adicionar os métodos getter, tá? Para que a gente consiga acessar esses valores. Então novamente aqui no espaço em branco, botão direito, generate getter. Seleciona novamente aqui as duas variáveis, botão OK e o IntelliJ cria para a gente aqui automaticamente esses métodos, tá? E aí só ressaltando que caso você não esteja utilizando o IntelliJ, ok? Eu sugiro que você utilize o IntelliJ, me acompanhe aqui, porque é uma ideia aqui amplamente utilizada no mercado, na indústria ali por desenvolvedores Java, mas não há nenhum problema em você utilizar qualquer outra ideia, ok? Obviamente esses atalhos que eu uso aqui, você precisa adequar de acordo com a ideia que você esteja utilizando, tá? Dito isso, temos aqui a nossa classe user devidamente criada. O próximo passo que eu deixei disponível para vocês aqui é criar a classe userDAO, legal? A classe userDAO aqui, ela deve ser criada e aqui vai ser o pontapé inicial aqui da nossa implementação, tá? Então vamos lá, vou copiar o nome aqui, voltar aqui no IntelliJ, agora no pacote DAO, ok? Eu vou clicar com o botão direito, new Java Class, e eu vou chamar essa Java Class de userDAO. Muito bem. Feito isso, estamos prontos aqui para iniciar a nossa implementação. Eu pedi para vocês criarem um método, tá? Um método que ele vai ser público, o retorno dele vai ser um boolean, ok? E o nome dele vai ser verify credentials, tá? Então o objetivo desse método aqui é verificar ali, fazer a consulta no banco de dados e verificar se as credenciais informadas ali pelo usuário, elas estão de acordo, iguais, né? Aqui ele informou lá no nosso formulário web, tá? Então por isso ele devolve um booleano, caso as credenciais estejam corretas, e um true, né? E um false, caso essas credenciais não estejam corretas, tá? E aí ele recebe por parâmetro aqui um objeto do tipo user, muito bem? Lembre-se sempre de fazer o import, se você estiver utilizando o IntelliJ, quando tiver vermelho assim, esse feedback vermelho, ele está sinalizando que o import ainda não foi feito. Para fazer o import, basta clicar em cima aqui do nome da classe e Alt Enter, e ele sugere aqui os imports, legal, de user. No nosso caso aqui vai ser a classe model que nós acabamos de criar. Enter, e aí ele faz o import para vocês. Muito bem. Na sequência, nós vamos criar uma variável
que vai ser aqui a nossa string, eu vou chamar ela de SQL, tá? Que essa classe ela vai receber aqui o comando SQL que nós vamos executar no nosso banco de dados, ok? Eu vou colocar aqui um return falso, só para o IntelliJ parar de criticar aqui, mas esse retorno ele vai ser dinâmico aqui de acordo com a validação condicional, tá? Porque o IntelliJ fica dando esse feedback porque o return não havia sido declarado ainda, ok? Então, essa classe ela vai receber aqui um string, um comando SQL, que vai fazer uma busca aí na nossa tabela usuário, ok? Procurando se existe um usuário com o nome que foi informado que nós estamos recebendo aqui por parâmetro dentro desse objeto user. Muito bem? Então, eu deixei também esse comando prontinho aqui para vocês, ok? Então tá aqui a query, ó. A gente pode até executar essa query aqui direto no nossa console do H2, tá? Então veja bem, select asterisco, ou seja, busque tudo na nossa tabela from usuários, tá? Que chama USR, onde o username foi igual ao parâmetro que vai ser especificado, tá? Então vamos fazer uma busca aqui, por exemplo, eu vou informar um usuário que não existe, 1, 2, 3, 4, não existe um username cadastrado com 1, 2, 3, 4, certo? Então não volta nenhum registro na nossa consulta, mas se eu informar aqui um usuário que existe, que eu acabei de criar no passo anterior aqui, que no caso é o Enoch Leal, é retornado aqui um valor, muito bem? E com isso, com esse retorno, a gente consegue fazer o confronto que se a senha digitada é igual à senha que está cadastrada no banco de dados. Se for igual, a gente vai fazer um return true naquele método. Se não for igual, a gente faz um return falso. Muito bem? Então, vou trazer essa query aqui novamente. Eu vou armazenar ela aqui dentro da nossa variável, ok? Sempre aqui trocando o valor, ele não pode ser um valor hard-coded aqui, ok? Vai ser uma integração, que ela vai ser uma interrogação, né? Ela vai ser substituída lá na chamada do prepare statement. Dessa forma a gente evita, inclusive, ali invasões de SQL e injection dentro aqui das nossas consultas. Muito bem? Feito isso, agora eu preciso aqui abrir um bloco try-catch, tá? E esse try-catch ele vai tratar ali as exceções, ok? Então, caso alguma coisa não aconteça de forma correta, a execução vai cair aqui no nosso bloco catch e precisamos tomar alguma ação. No nosso caso aqui, vou dar um return falso. Por quê? Se tudo ocorrer bem e o usuário informado e a senha foi igual ao que tiver cadastrado no banco de dados, a gente retorna true. Caso contrário, caso qualquer coisa dê errado, é falso. Ou seja, se a gente não conseguir fazer a consulta desse usuário no banco de dados e por algum motivo essa consulta retornar uma exceção, cai no nosso bloco catch e a gente retorna falso. Ou seja, a gente não pode deixar esse usuário logar no nosso sistema, ok? A gente só vai deixar ele logar no nosso sistema se o usuário e a senha estiver correto. Eu vou ter que colocar o return true aqui no início só para adiantar aqui o nosso trabalho, tá? Então, feito isso, eu vou fazer, antes de retornar aqui um sysout, tá? Então, vou escrever aqui salt, Ctrl espaço, e eu vou colocar aqui uma mensagem de error, e vou colocar aqui qual que é a causa do erro, e.getMessage, tá? Então, estamos prontos aqui. Legal, e aí dentro do bloco try, a implementação ela é muito parecida com o que a gente já vem fazendo ali na nossa Cardal, por exemplo, tá? Então eu vou até vir aqui na classe Cardal, eu vou literalmente aqui copiar toda essa parte inicial aqui da implementação, porque essa parte aqui ela vai ser bem semelhante, tá? Voltando aqui na nossa UserDAO, eu vou colar todo esse código aqui, ok? A diferença é que a mensagem de feedback aqui não vai ser success in insert, tá? Então deixei aqui por padrão uma mensagem diferente, vou manter aqui o mesmo padrão, eu deixei aqui ó, success in select username. Então, vou voltar aqui, vou trocar essa mensagem, tá? E a string que eu vou passar para o prepare statement não é de char get name, legal? É de user.get username. Muito bem. Só que esse execute vai ser um execute query, tá? E esse execute query, por sua vez,
ele retorna um result set, tá? E aí, esse result set, se ele tiver resultado, eu quero fazer aqui uma verificação, tá? Então, primeiro passo, eu vou fazer aqui o result set .get string, tá? E a string que eu quero aqui é a password. Muito bem, eu digitei aqui errado. Password. E aí eu vou armazenar essa senha em um banco de dados, tá? E aí o que acontece aqui? Vamos executar aqui a nossa consulta no banco de dados através de um username informado. Se houver um usuário cadastrado no banco que seja compatível com o parâmetro que a gente passou, um result set vai ser retornado para a gente, tá? Pode ser que retorne mais de um usuário caso exista mais de um usuário cadastrado ali no seu banco de dados com o mesmo username. Isso não é recomendado, então a gente deve tratar isso no momento do cadastro, tá? A gente nunca deve cadastrar dois usuários com o mesmo username, tá? Mas a gente está começando aqui pela parte da consulta, então pode ser que volte mais de um username e a gente compara a senha dele, ok? E aí, com a senha recuperada, a gente faz uma validação condicional, tá? Então, se a senha do banco de dados aqui para esse usuário, ela foi igual ao que o usuário digitou na tela significa que as credenciais dele estão certas, então eu vou dar um return true, ok? Se isso não acontecer, ou seja, se esse meu return não for executado, significa que a senha não é compatível, tá? Então pode ser que eu faça aqui uma interação, um laço de repetição com todo o result set ali que foi retornado para mim, mas esse usuário que foi retornado não é compatível, não tem a senha igual, então no final aqui vai ser um return false, tá? Esse meu feedback aqui vai ficar aqui em cima, na verdade, antes do while aqui, tá? Significa que a minha query foi executada com sucesso. Muito bem? Então, está implementado aqui a nossa consulta. E estamos prontos aqui para ir para o próximo passo, tá? O próximo passo, deixa eu só colocar a concatenação aqui, ver se está tudo certo, está faltando alguma coisa, esse return aqui que eu havia colocado no início está sobrando, prontinho, vou remover essa import aqui que não está sendo utilizado e estamos prontos, a nossa DAO ela está aqui devidamente implementada, ok? E aí o próximo passo aqui agora, então já que nós temos aqui a nossa DAO, precisamos aqui implementar a nossa servlet, tá? Mas aí eu vou cortar esse vídeo aqui para que ele não fique muito extenso, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Para esse vídeo era isso, galera. Então, cortar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, muito intenso, muito cansativo. No próximo vídeo daremos continuidade aqui na próxima etapa, na implementação aqui da nossa camada de autenticação, legal? E lembrando sempre que se você curte esse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é útil, esse conteúdo está te ajudando, não deixe de clicar aqui no botão gostei, legal? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com outras pessoas que também, assim como você, está dando os primeiros passos aqui no mundo do desenvolvimento. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui caso tenha alguma dúvida bacana. E no próximo vídeo daremos continuidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.